Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nas nossas cápsulas de Rostidade e hoje a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você acha que esse excesso de imagens mina a nossa imaginação? Quem vai ajudar a gente a pensar sobre isso é uma das artistas plásticas mais celebradas dos últimos anos, a Leda Catunda. Ela ficou famosa numa exposição realizada em 1984, que contou com mais de 100 artistas, mais precisamente 123 artistas, que se chamava Como Vai Você, Geração 80. E não por acaso, ela é uma dessas artistas que fez parte dessa geração que foi muito importante num dado momento das artes e também do contexto histórico brasileiro. Para quem não sabe ou não se lembra, em 1984 a ditadura militar estava começando o seu declínio, mas esse processo não foi fácil e como a história conta pra gente, os dados e relatos, pouquíssimos anos antes, a nossa sociedade passava por momentos de muita censura, muita opressão, muita violência. Então você pode imaginar que quem trabalha com assuntos disruptivos, como os próprios artistas, estavam ali quase que a ponto de explodir. E quando essa exposição acontece lá no Parque Lage, reunindo tanta gente, foi quase como um estouro de alegria, de expressão, de liberdade. Então, quando a gente traz a Leda Catunda e traz a geração 80, parece que é quase análogo ao pensamento contemporâneo que tem feito com a gente uma espécie de aprisionamento das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos anseios, principalmente porque a gente vive um momento de uma bipolarização política tão grande, tão extremada, que a gente fica até com medo de se expressar. E nas artes a coisa não tem sido diferente, né? Quem não se lembra, agora há pouco, né, há 2 anos, a gente teve várias exposições pelo Brasil sendo censuradas, né? Eu me lembro que mesmo no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o Pedro Moraleidas estava fazendo uma exposição, uma exposição solo desse artista que inclusive perdeu a vida muito jovem, e a exposição ela estava sendo acompanhada de grupos religiosos que estavam tentando fazer com que essa exposição fosse fechada. Me lembro que na ocasião até o poder público chegou aí para verificar a obscenidade ou imoralidade que a exposição pregava, e quando chegaram lá viram que não se tratava de mais nada do que discursos acerca de uma sexualidade que era continuamente violentada, como na realidade do próprio Pedro Moraleda. Mas a Leda Catunda, ela é uma artista que até hoje ela está produzindo, né? Ela, na década de 80, ela ficou muito famosa, principalmente por conta da obra dela chamada Vedação. Ela fez várias vedações que mais ou menos, né, consistia, né, numa apropriação de objetos prontos como toalhas, cobertores, dentre outros, que tinham estampas, e ali ela ia fazendo uma vedação, construindo uma nova plasticidade sobre aquele objeto. E quando ela constrói uma nova plasticidade, ela faz desse excesso de matéria consumível, né, tais como esses objetos que adornam as casas, os interiores, ela constrói um novo significado, um novo sentido para esse objeto. Já na década de 90, ela vai acabar abandonando um pouco mais esse modo de expressão, cujas imagens se davam numa certa dimensão narrativa, né, no sentido de terem mais figuração, de terem, né, um certo plano de significação quando combinadas. Ela vai abandonando e vai trazendo à tona a questão da geometria e de uma forma um pouco mais bruta ou um pouco mais expressiva, segundo a sua plasticidade, a sua materialidade, o seu peso e os seus processos táteis. Mesmo que a Leda Catunda, muitas vezes, ao falar sobre seu trabalho, parece um tanto despretensiosa, é muito interessante você ver a consistência de uma artista que convida a gente para poder pensar na falta de sentidos das imagens. E não por acaso, a sua obra pós-anos 2000 vai justamente criticar a banalidade do gosto e do uso de certas imagens, principalmente nesse contexto de redes sociais. E apesar dela não ser muito direta quanto a isso, né, quando você vê a obra dela, ela vai mais falar sobre isso do que propriamente colocar no seu trabalho. A gente vai ver que ela vai ganhar uma outra dimensão, inclusive colocando o seu trabalho
em espaços de instalação, né, e fazendo da sua pintura um objeto para interagir com a gente de uma maneira em que nós, enquanto observadores, colocamos uma série de sentidos sobre aquele trabalho e o trabalho, ao mesmo tempo, detém uma própria subjetivação na medida em que ele deixa de ter uma utilidade, uma figuração e passa a ser ali um campo de forças e de significados a partir do encontro com o nosso olhar. A gente pode ver isso nas paisagens que ela cria, nas costuras que ela vai fazendo, na pesquisa de materiais. Ela lança mão continuamente de tecidos e faz das cores também esse aspecto subjetivo da materialidade dos objetos e convida a gente para poder pensar como que a nossa imaginação ela pode ser continuamente não só potencializada, mas também acessada como uma forma da gente criar novos mundos possíveis, novas visadas, novas significações de mundo. E quando eu abri esse vídeo falando um pouco sobre o tanto que a gente é mediado por imagens e o tanto que elas podem ou não minar a nossa imaginação, eu estava muito interessada em pensar junto de vocês sobre como que, num aspecto da bipolaridade política ou num aspecto de qualquer nível de relacionamento, de aspectos de significação de mundo de modo muito geral, como que, se a gente não acessa a nossa imaginação, a gente acaba, de certa forma, determinando a nossa vida, as nossas ações e mesmo a nossa possibilidade de futuro a partir daquilo que nos atravessou enquanto objetos que não foram exatamente produzidos por nós. Daí porque, se a gente vive um momento em que a opressão nos bate à porta, a censura nos violenta continuamente e há exatamente projetos políticos que falam com todas as letras que gostariam de produzir e promover esses encontros com a opressão e a violência, cabe a nós fazermos esse exercício contínuo de rechaçar os objetos que vêm prontos e usar de maneira crítica o nosso olhar e a nossa capacidade cognitiva para imaginar momentos e futuros melhores pra gente. Essa é uma mensagem que eu deixo para vocês junto da Leda Catunda, que vai ajudar a gente a inspirar, nem que seja numa plasticidade que nos convida à criação. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Se achar que alguém vai gostar desse vídeo, dá uma compartilhada que ajuda a gente a levar a mensagem adiante. Um beijo, tchau!